O Brasil passa por um momento histórico. Milhares de pessoas vão às ruas protestar por um país com melhores serviços públicos e mais correção e seriedade na política. Mas o que esse movimento pode deixar como resultado? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos abordar também o papel da capital mineira nesse movimento. Manifestações em BH é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, Bruno Burgarelli, o sociólogo e cientista político Rodrigo Luiz Souza, o doutor em Sociologia e Política pela UFMG, Bruno Lazarotti Diniz Costa, o presidente da Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal, vereador Pedro Patrus. Veja quais são os principais problemas do país para os manifestantes. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Inovare, feita em Belo Horizonte no dia 22 de junho. Foram realizadas 409 entrevistas com um questionário de 5 minutos de duração. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos. A pesquisa aponta também como os manifestantes se informam. Veja, então está aí na sua tela os principais problemas apontados. Educação e saúde vem em primeiro lugar, com quase 27% das respostas. Corrupção vem a seguir com mais de 15%. Depois estão a segurança pública e transporte coletivo, com 8%. E os participantes têm informações sobre as manifestações através das redes sociais, principalmente, né? O Facebook fica com 69,9%, quase 70%. E a TV também, a TV com 37,4%. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Começar com o sociólogo Rodrigo. Avaliação desse movimento. Aí estão as principais questões, as principais preocupações dos manifestantes. Como é que você faz a avaliação do movimento hoje? Olha, a gente vê uma forte tendência das pessoas que estão participando desse movimento em modificar um pouquinho a forma de fazer políticas. Essa forma de fazer política arcaica dos partidos políticos, vertical, hierárquica, essas pessoas elas não têm mais espaços, não tem espaço nessas instituições políticas. E elas resolveram, através do Facebook, do Twitter, do YouTube, irem para a rua e fazerem uma manifestação à sua maneira. E isso ganhou uma proporção muito grande que talvez nem elas mesmas esperassem por isso. Agora, Bruno, o momento histórico, a gente abriu o programa falando que o momento é histórico, não é nenhum exagero, né? Seguramente não. Há muito tempo, né, no mínimo, né, desde da campanha do impeachment do presidente Collor, que você não via tantas pessoas, né, publicamente na rua. Se as consequências serão históricas também, aí é uma outra questão, né? Ou seja, que tipo de consequências advirão disso e se elas serão historicamente positivas, negativas, ou que seja. Isso, o futuro está em aberto. Bruno Burgarelli e também a OAB, como todos, também foi pega de surpresa, né? Pela grandiosidade do movimento. Sem dúvida. Agora, a OAB, até em respeito ao movimento, um movimento que não tem entidades claramente liderando, então você tem entidades apoiando uma ou outra, mas é um movimento que nasce de uma massa. Até em nome disso, a OAB ela entende que não pode ser nem deve ser protagonista. Bruno Burgarelli e também a OAB, como todos, também foi pega de surpresa, né? Pela grandiosidade do movimento. Sem dúvida. Agora, a OAB, até em respeito ao movimento, um movimento que não tem entidades claramente liderando, então você tem entidades apoiando uma ou outra, mas é um movimento que nasce de uma massa. Até em nome disso, a OAB ela entende que não pode ser nem deve ser protagonista. Pedro Patrus, qual que é a sua avaliação do movimento? É um movimento legítimo, um movimento que está acontecendo em todo o país, então cabe a nós políticos, né, não só a nós, mas as pessoas, a entender, a refletir sobre esse momento. Com relação mais à classe política, a realmente escutar o que está vindo das ruas. Na sua opinião, é o principal recado? Tem um recado já em destaque ou não? São vários itens. Olha, são vários. A pauta é extensa.
né? São várias as pautas e várias as reivindicações que estão acontecendo nessas manifestações. Mas, então, essa questão do transporte, da mobilidade urbana, ela é muito importante. É uma das importantes, mas são várias as pautas. Você concorda, Rodrigo, que foi esse o estopim? Eu acho que esse foi o estopim. Começou lá em São Paulo o Sim, MPL, Movimento sim. Passe Livre. Isso. Mas eu digo assim, para incendiar o Brasil inteiro, Eu acho, incendiar no bom sentido. eu acho que ele foi o início, mas por detrás disso também tem uma insatisfação muito grande com a questão da Copa do Mundo. As pessoas tinham uma expectativa que a Copa do Mundo realmente fosse transformar, sobretudo, as grandes capitais no Brasil. E isso não aconteceu. Transformar em termos de transporte coletivo, por exemplo. De estrutura, né, de estrutura das cidades. Né? E isso não aconteceu ao longo desse período que vem se discutindo desde 2009, quando se discutiu a lei da Copa. Né? Quando foi trabalhado a ideia da Copa, gestado a ideia da Copa. E isso não aconteceu. Associado a um custo muito alto. Nós estamos pagando hoje 3, 4 vezes mais o valor da obra que havia sido orçada inicialmente. No projeto. Ficou aquela coisa assim, foi investido mais em estádios e não na escola, infraestrutura em escola, educação, em transporte público. E as pessoas ficaram indignadas. Porque um investimento tão alto para a Copa do Mundo, sendo que a propaganda, a ideia que se tinha é que a Copa do Mundo iria trazer benefícios para a população. E, na verdade, isso não aconteceu. Para a gente saber melhor o que querem os manifestantes, vamos saber quem são ótimo. esses manifestantes. Isso é importante. Segundo pesquisa do Instituto Inovare. Lembrando que a margem de erro é de 5% para mais ou para menos. Vamos ver, então. Vamos lá. Então, olha, 80% dos manifestantes moram em Belo Horizonte, 20% são moradores de alguma cidade da região metropolitana ou do interior do estado. Mulheres e homens participam das manifestações na mesma proporção. A maioria tem cerca de 25 anos. Somente 26% tem mais de 40 anos de idade. A escolaridade média dos entrevistados é elevada quando comparada com a média da população brasileira. Cerca de 33% deles têm curso superior e outros 32% têm curso superior incompleto. Olha, pelo que as pesquisas estão dizendo, né, a gente percebe que é um movimento muito da classe média. Não é, Rodrigo? É uma massa de escolarizados, né? Eu não diria isso também, não. A escolaridade é uma massa de escolarizados, porque nós temos que entender que também no Brasil o acesso à universidade pública, a universidade pública e a particular, aumentou muito nos últimos anos. Então nós não podemos dizer que é apenas um movimento de classe média. Sim. A gente pode dizer que tem parte de filhos da classe média e é um movimento de pessoas escolarizadas. Mas, desculpa, pois não, concordo. Bruno. Mas se a gente for pensar, o que chama a taxa de escolarização líquida, ou seja, a porcentagem de jovens de 17 a 21 anos do Brasil que frequentam ou que têm curso superior, que frequentam o ensino superior, é menos de 15%. Se lá nós temos 65% que têm curso superior ou frequentam curso superior, de fato, né, você tem um recorte socioeconômico importante. Eu não classificaria pela questão de classe social. Né? Eu não vejo dessa forma. Mais de escolaridade. Agora, mais de escolaridade. E eu vejo o seguinte, são os filhos da classe média, não é a classe média. A classe média talvez esteja entrando agora, né, depois do que os acontecimentos explodiram, mas até então, quem promoveu são os filhos da classe média, boa parte deles, uma grande massa de escolarizados, e por enquanto nós não temos classe C e D ainda no movimento, ainda não. Isso ainda não existe. Perdão, Rodrigo, mas esse é um dado a ser ressaltado. Né? Quer dizer, o que a gente chama, a grosso modo, de povão, né? Quer dizer, não está, ou nas classes D e E, elas não estão registradas, pelo menos nas primeiras amostras dos institutos de pesquisa. A gente precisa ver também que existe um outro olhar do ponto de vista de ação, de quem está participando, né? Na verdade, nós temos uma mudança agora da subjetividade para o objetivo. Até então, a política, a gente tinha os partidos políticos, sindicatos, partindo do coletivo para o objetivo. Agora não, agora nós temos o subjetivo no objetivo, trazendo a política para as coisas mais próximas das pessoas. Porque agora as pautas, daqui a pouco, nós vamos acabar com as pautas mais conjunturais e vão vir as pautas mais próximas, mais locais.
Então isso é uma leitura que precisa ser feita também, porque o indivíduo está ali muito também pela subjetividade, pela proximidade dele com os problemas da cidade e, evidentemente, daqui a pouco essas coisas mais conjunturais, elas vão deixar de ter uma influência no movimento. E esse movimento vai se dividir em muitos movimentos. E o Bruno, que é professor, é doutor em sociologia, estava falando no intervalo justamente sobre a conversa com os alunos, né? Muitos deles certamente participam do Muitos movimento. participam e todos muito inquietos, né? E, de fato, a gente vê que o espaço deste pessoal, digamos assim, e da sociabilidade, né, onde se forma opinião, ali o espaço das redes sociais, né? Se relacionar e numa linguagem que não é institucional. É interessante que a internet, quando ela surgiu como uma questão para atender demanda militar e depois a economia tenta captar a internet e essa economia na internet fracassa, e o que sobrou na internet? Sobraram as redes sociais, e que são muito criativas, né? Então, o que a gente vê hoje é que no ponto de partida está um indivíduo e no ponto de chegada também está um indivíduo. Então, a informação é muito rápida, é isso que você falou. Muitos partidos políticos, muitas lideranças políticas acharam que a internet fosse um espaço publicitário e não trataram ela como uma rede social, como uma rede de interação política. De acesso livre, diferente aos outros meios de Exatamente. comunicação.